A gente estava vendo ali as imagens dos pênaltis, podemos voltar ali? Tivemos aí nessa partida o Everson como grande herói, porque ele pega um pênalti e ele consegue fazer o dele, converter o pênalti decisivo, o último que foi o dele. Acho que a gente tem os melhores momentos, mas de repente a gente já consegue chegar um pouquinho para frente aí que a gente já vê as cobranças. Aí, ó. E aí, claro, né, um dos grandes personagens desse confronto foi o jovem Wallace Yan, por conta do primeiro jogo, toda aquela provocação e tal, um entreveiro ali com o Hulk, com o Lianco. Ontem estava mais tranquilo, mas ainda assim, ainda teve assim, um pouco desse jogo, né, que começou muito antes de o árbitro apitar. O Lino perde o pênalti, o Everson pega, mas a batida do Wallace Yan vai muito longe, né? Se fosse no Mineirão, a gente diria que tinha ido para a Lagoa da Pampulha. Como é na Arena MRV, está um pouco mais distante, mas ainda assim chegou perto. E aí levanta-se o debate, né? Foi lá no anel rodoviário. Não é perto da rodoviária? Não, foi no anel rodoviário. Foi no anel rodoviário, exato. É perto do anel rodoviário. E aí começa o debate, né? O garoto é provocador, então ele tem que aguentar também quando o provocam. Chegou o Lianco e falou que a mãe dele chora, aquelas coisas, né? Foi uma declaração que o Lianco deu. E o Felipe Luiz falou sobre ele também, e o próprio Wallace Yan se desculpou com a torcida do Flamengo depois que ele perde o pênalti. A gente tem aí o Wallace Yan pedindo desculpas à torcida do Flamengo depois dessa derrota? Aí, ó, tá aí, ó. Então ele fala: a vida me ensinou a dar a volta por cima, ver que após a tempestade o sol brilha, que a dor não dura para sempre, é só acreditar. Peço desculpas à nação e farei de tudo para dar a alegria que vocês merecem. Ele postou aí. Felipe Luiz falou sobre o jogador. Vamos ouvir o técnico do Flamengo. Primeiro que ele é um jogador que tem muita personalidade, não se esconde, não se acanha para ninguém. E por mais que ele tenha agora sido o foco das atenções, Lianco não é santo, o goleiro Everson não é santo, o Hulk, todos eles provocam e também entram nessas coisas de jogo, de alto nível, de alto rendimento, ninguém quer perder e é absolutamente normal. Normal, o importante, como eu falei, que não tenha violência, que não passe disso, dos dois querendo ganhar. E o Atlético Mineiro venceu nos pênaltis, né? O Wallace fez uma grande partida, fez tudo o que estava no plano de jogo, incomodou muito a defesa, criou muito espaço, gerou chances e tem personalidade para ir bater o pênalti com 19, 20 anos. Então isso demonstra a personalidade que ele tem e o futuro que ele tem pela frente. Para você, não foi um erro a escolha de Wallace Yan bater o pênalti? Não, eu acho que talvez tenha sido um erro ele bater o último. Eu acho que tem esse ponto também, que é relevante. Talvez tenha sido um erro ele bater o último. Eu fui olhar o Tita de propósito, porque as pessoas falam, mas era Campeonato Carioca. Em 77, o Campeonato Carioca era muito importante. Tanto que a história da formação do time campeão do mundo passa por uma reunião no Barril 2001, logo depois do jogo, Barril 2000 em Ipanema, que as pessoas passavam e olhavam os jogadores do Flamengo lá dentro tomando chopp e falavam assim, o que é isso? Os caras falaram que vieram comemorar depois de perder o campeonato? E você conversa com o Maestro Júnior hoje e ele fala, não, nós vamos lavar roupa suja. Fomos lavar roupa suja e ali começou a trajetória de um monte de título. E foi o Tita que bateu o penúltimo pênalti. Tinha 19 anos e perdeu. É melhor que não aconteça. O Aníbal Moreno tem quantos anos? Agora eu não me lembro. 25. Tá. E a maior bobagem da noite foi qual? Do Aníbal. Do Aníbal. E é um jogador experiente. Ele perdeu um pênalti. O Jandrei fez bobagem também, né? O Jandrei fez bobagem. O Rafael teve o lance. Eu não vejo. É o próximo assunto, VBC. Vamos. Não vejo a expulsão, mas assim. Cara, o jogador vai perder pênalti. Isso cria cicatriz. É isso que faz o jogador ficar maduro. Pra mim, foi um erro a escolha dele para bater o pênalti, especialmente sendo o último e decisivo. Acho que é um personagem, um jogador ainda jovem, não que seja só pela questão da idade, mas que estava muito no foco ali de uma confusão. Então, possivelmente, né, aquilo pode ter mexido com a cabeça dele. Acho que poderia ter sido poupado nesse momento por ele estar ali bem no foco de toda essa briga que teve do último jogo para cá. Igor, qual tem sido o entendimento aí no Rio sobre a escolha do Wallace Yan e como é que está o comportamento do torcedor também, né? Ele veio para a rede social, se desculpou, né? Tem essa coisa, né? O cara que provoca vai acabar recebendo provocação também, claro, muito jovem ainda, com a personalidade aí em formação. Parece até que o Hulk e o Lianco são monges tibetanos, né? Ou monges franciscanos, sei lá qual vai ser a linha aí, dependendo da religião da galera que for puxar, né? Mas parece que estão uns caras super consagrados, que não falam besteira pra ninguém.
e tal, enfim, acho que é do jogo, o Felipe falou também, concordo com ele, né, os caras provocam, o Wallace vai provocar, e quem se garante em campo vai resolver. Para um lado ou para o outro ia dar alguma coisa ali, ou o Lianco ia sair esculachado dentro de casa pelo Wallace Ian, o Wallace Ian ia se dar mal, calhou de ser o moleque nessa dinâmica dos pênaltis aí, ele que bateu o pênalti muito mal, mas fez um jogo, uma ótima partida, né, nos 90 minutos aí, enfim, outros jogos já vinha muito bem. E até por isso o Felipe escolheu para ser titular nesse jogo. Para mim, assim, o problema maior não é o Wallace perder o pênalti, porque ele é um garoto ainda, né? Tá aprendendo. Para mim, maior é o Samuel Lino, que chega com esse peso todo e não conseguiu fazer o dele. Então, se fosse colocar em níveis de responsabilidade, o momento ali, se o Samuel Lino tivesse convertido dele, a situação seria muito diferente. Então, acho que apontar o dedo pro Wallace nessa responsabilidade, ou para quem colocou ali, eu vejo o problema maior, né, no jogador que chegou como maior contratação da história do Flamengo, não ter correspondido no momento em que foi exigido, foi demandado para ele. Então, sobre o Wallace dentro do clube, a tentativa é de que a visão, né, que o garoto é um garoto muito bom, ele faz essas situações dentro de campo, mas o convívio com ele é muito legal, que ele treinou pênalti sim, que ele bateu, teve personalidade, então não tentam vilanizar o Alan Cian nessa situação, ele que recebeu um aumento recentemente, é visto como uma das principais joias do Flamengo nessa geração atual, trabalhou com o Felipe desde a base, enfim, é um cara que é muito conhecido do treinador e sabe usar muito bem o Wallace, e por isso que tem apostado tanto nele em campo. Então, não vejo que o garoto vá se queimar agora por conta desse erro, vejo a torcida querendo que mais gente da base se consolide, como ele tem se consolidado aos poucos, porque é aquela premissa do craque Flamengo faz em casa, né? Por mais que o time esteja milionário, bilionário para fazer contratações de porte, a relação quando nasce alguém do ninho ali, ela é diferente, mais visceral, mais profunda, assim. Então, a torcida sempre gosta de cultivar os seus craques, os seus garotos, para que eles cresçam e se desenvolvam dentro do time principal. Então, o que você falou de proteção ao Felipe, eu acho que a proteção está mais direcionada ao Wallace, para protegê-lo nesse momento, para entender que essa situação faz parte do jogo, para que ele volte com a cabeça boa para os próximos desafios pela frente. Então, acho que, para resumir a situação do Wallace, é mais ou menos essa: uma proteção a esse garoto, que ainda tem uma projeção de crescimento muito grande dentro do time. Se seria o quarto, se seria o quinto, ou se não bateria, só tem lembrar que o Léo Pereira, por exemplo, é batedor, ele tinha tomado uma pancada forte no tornozelo ali do Hulk, não sei se estava em melhores condições ali para esse momento do final do jogo. Poderia ser o Léo Ortiz, não sei, a gente não tem informação como é o desempenho dele nos treinamentos, mas o que eu tenho de informação é que o Wallace treina bem, então por isso também, com personalidade, entrou nessa lista inicial de 5 batedores aí do Flamengo. O Aníbal tem 26. Tá, boa. Tô contigo, Igor. Não acho que ele tem que ser vilanizado de forma alguma, nem considerado culpado, nada disso. Acho que poderia ter sido evitada essa situação. Acho que ele poderia ter sido preservado ali na hora dos pênaltis. Não é nada de caça às bruxas, pelo contrário, é uma grande joia que o Flamengo tem mais que investir nesse garoto mesmo. PVC, pra gente encerrar rapidinho, pra gente ir pro break, porque ainda tem São Paulo, tem Fluminense, tem Botafogo, tem coisa demais pra gente falar. Mas pelo lado do Galo, né? O que essa vitória representa? Um clube em crise financeira, e que isso afetou o campo, né, nos últimos tempos, nas últimas semanas, na verdade. Os jogadores bravos, um brigando com o outro, inclusive, a torcida chateada. E a gente vê nesse momento, parece que de uma união, né? Depois dessa crise, o Cuca ali conseguindo juntar esses cacos de um time que não vinha apresentando bons desempenhos e agora talvez possa estar encaixando aí. E até uma relação maior com a torcida, né? A torcida estava muito calejada do ano passado, da derrota para o Flamengo na Copa do Brasil, que foi muito dolorida, a perda da Libertadores também para o Botafogo, da forma que foi. Talvez seja um novo momento aí do Galo. Você me quebrou com essa pergunta. Por quê? Porque se fosse campeão brasileiro, eu diria, representou 3 pontos. Mas como não é campeonato brasileiro? Representou, falei, 4 milhões e pouco, PVC, que foi a vaga de Boa, próxima Igor, muito boa. Pronto. Tchau, vou encerrar. Eu acho o seguinte, depois daquele episódio, teve uma unidade das reuniões da diretoria dentro da Cidade do Galo, das reuniões entre os jogadores, zerou. Então, o Atlético começou a caminhar a partir dali. Teve uma palavra clichê, uma refundação do trabalho. O time renasceu ali.
Não que um time renasceu para ser campeão brasileiro, da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil, não se trata disso. Mas o time se estruturou. Ele está mais forte, ele está mais coeso. E outra coisa que é engraçado, como a tragédia às vezes faz coisas positivas. O time sentiu muito a história da morte do Cuca, do irmão do Cuca. Então juntou um pouco mais. Não é isso que vai fazer. Assim como uma guerra de vestiário não faz um time ser perdedor, necessariamente, uma crise interna que faz amadurecer o ambiente não vai fazer ele ser vencedor necessariamente. Mas teve unidade a partir dos 2 episódios. Boa, boa. Vamos seguir acompanhando o Galo na Copa do Brasil, hein, minha gente? Igor, beijo pra você. Obrigada, viu, querido? Bom trabalho por aí. Valeu, amanhã, falando em Atlético Mineiro, estarei finalmente no desfecho do caso Dudu, tá? No STJD, julgamento daquela história da Leila, tem o anúncio do veredito, então teremos novidades. Terça-feira, óbvio, sorteio das quartas de final da Copa do Brasil direto da CBF. Um abraço a isso, todos, hein? valeu, Luiz. Na PVC, terça-feira claro. saberemos os confrontos das quartas de final.